Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. O nosso tema hoje será equação do primeiro grau com uma incógnita. Equação é toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade, ou seja, você precisa ter o sinal de igual e as incógnitas, que são os valores desconhecidos na qual a gente vai tentar calcular. Algumas equações mais simples você consegue fazer mentalmente. Outras mais complexas, é preciso algumas técnicas aí para você não perder muito tempo. E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como resolver essas equações simples do primeiro grau. Para a gente resolver uma equação do primeiro grau, nós vamos ter que pensar numa balança de dois pratos. Como funciona essa balança? Ela não é muito comum hoje em dia, porque a maioria são balanças digitais, mas ela funciona basicamente através do equilíbrio, através da igualdade. Essa balança de dois pratos, quando os dois pratos estiverem no mesmo nível, significa que essa quantidade será equivalente a essa outra quantidade, tá? Então, nós vamos partir dessa ideia de equilíbrio com a balança de dois pratos. Neste primeiro exemplo, nós temos uma balança de dois pratos equilibrada. No primeiro prato, nós temos x mais 5 e no segundo prato o valor 13. Nós temos que descobrir o valor de x que somado a 5 dê 13. Eu sei que essa equação é muito simples, dá até para fazer mentalmente, mas preste atenção nos passos e na linha de raciocínio para que você possa depois resolver equações mais complexas. Uma vez que os pratos estão equilibrados, nós podemos acrescentar uma mesma quantidade nos dois pratos para que ela fique equilibrada, mas também podemos retirar a mesma quantidade, e essa vai ser a ideia que nós vamos aplicar nesse primeiro exemplo. Vejam, x mais 5 igual a 13. Se eu tirar o número 5 daqui, essa quantidade 5, esse prato ficará desequilibrado com o outro. Então, esse aqui vai ficar mais pesado, vai acontecer isso. Mas se eu também tirar 5 daqui, ele volta ao equilíbrio, porque nós estamos retirando a mesma quantidade. Então, nós teremos 5 com menos 5, sobra apenas o x, que é a nossa incógnita. E no outro prato, 13 menos 5, 8. Dessa maneira, nós conseguimos deixar a letra x isolada, sozinha num prato. Diante dessa figura, nós temos condições de afirmar que essa incógnita é equivalente ao número 8. Veja como podemos fazer sem o desenho das balanças. Nós temos x mais 5 igual a 13. Então, nós vamos efetuar a subtração do número 5 em ambos os lados. Lembrem-se, tudo que você retirar de um lado tem que retirar do outro. E por que a ideia de tirar 5? Porque o 5 aqui está a mais em relação ao x. Então a ideia é deixar a letra x sozinha. Então pense nas operações onde eu consigo eliminar um dos números. 5 positivo com menos 5 não dá zero? Então nós cancelamos. Desta maneira o x fica sozinho. E desse lado efetuamos a conta normalmente. 13 menos 5, 8. Desta maneira, conseguimos determinar o valor de x. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo. Neste segundo exemplo, nós temos x menos 12 equivalente a 50. Mais uma vez, os pratos estão equilibrados. Repare que agora, para eu deixar a letra x sozinha e isolada, não basta eu subtrair. Porque como eu tenho menos 12 e para eu cancelar com menos 12, eu acrescento o mais 12, que é o oposto dele, tá? Então, a ideia agora aqui é você acrescentar 12 nesse prato e também acrescentar 12 nesse prato. Desta maneira, nós vamos obter menos 12 com mais 12 dá zero. E a letra x fica isolada novamente. 50 mais 12 dá
62. Vamos ver sem o desenho. A equação original, x menos 12 igual a 50. Para eu eliminar o menos 12, a ideia agora é acrescentar 12. Reparem, são números opostos, eu posso cancelar. Mas ao acrescentar 12, você não pode esquecer de acrescentar 12 do outro lado também. Desta maneira, eu posso cancelar menos 12 com mais 12, deixando a letra x sozinha, isolada no primeiro membro. E 50 mais 12, 62. Uma vez que a letra x está isolada, você consegue já então determinar o valor dela. Tudo bem? Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, nós temos 2x igual a 15. Nesse caso, não adianta você subtrair o número 2, nem somar o número 2. Quando estiver multiplicando, a operação inversa dela é a divisão. Então, nós vamos dividir por 2 os dois lados. Então, aqui nós vamos dividir por 2 e aqui também nós vamos dividir por 2. Na hora que você pega 2x e divide por 2, fica apenas 1x. E o 15, na hora que você divide por 2, fica 7,5. Vamos ver como que fica sem a representação da balança. 2x igual a 15. Dividir por 2, nós representamos através de frações. Então, nós fazemos assim, dividimos por 2 aqui e também no segundo membro. Como nós temos 2 vezes x dividido por 2, nós simplificamos. Nessa simplificação, na verdade, fica 1, porque 2 dividido por 2 vale 1x, apenas então o x. Esse 15 sobre 2, você pode deixar na forma fracionária, na forma simplificada ou na forma decimal, tá? Então, eu posso deixar o 15 sobre 2 ou 7,5. Isso vai depender muito do exercício. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Neste quarto exemplo, nós temos x sobre 3, ou seja, 1/3 de x, equivalente ao número 8. Nesse caso, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Nós vamos multiplicar em ambos os lados pelo número 3. Ao multiplicar aqui por 3 e também aqui por 3, a gente mantém a igualdade, porque uma multiplicação, na verdade, você pode pensar como sendo uma soma de vários valores iguais, tá? Então, você pode também multiplicar os dois lados. Na hora que você multiplica 1/3 de x por 3, fica apenas x. E na hora que você multiplica 8 vezes 3, fica 24. Vejamos dessa forma agora, sem a balança. X sobre 3 igual a 8. Vamos multiplicar por 3 dos dois lados. Aí você cancela 3 com 3, a letra x fica isolada e 8 vezes 3, 24. Portanto, esse é o valor desconhecido que a gente estava procurando. Sempre que você tem um número aqui no denominador, esse valor você pode colocar como fator multiplicativo em ambos os lados. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo? Neste quinto exemplo, nós temos agora, sem o desenho da balança, porque nós vamos utilizar aquela ideia, mas sem a necessidade de fazer o desenho, nós temos a equação 3x mais 4 igual a 25. Para nós deixarmos a letra x isolada, nós temos que tirar esse 4 e esse 3. Mas qual número a gente começa tirando? Na verdade, a preferência é sua. Mas, muitas vezes, se você puder evitar as frações, facilita no processo. Então, eu vou resolver essa equação de dois modos e depois a gente vai discutir qual foi o melhor, tá? Primeiro número que eu vou eliminar é o 4. Como ele está sendo mais 4, então eu vou tirar 4 dos dois lados. Olha como vai ficar. 3x mais 4, que já tinha,
eu tiro 4 desse lado. Aí, eu também tiro 4, subtraio 4 do outro lado. Então, agora nós temos 4 menos 4, 0. 3x está no primeiro membro. E 25 menos 4, 21. Aqui já dá para ter uma noção da resposta, porque 3 vezes o número está dando 21. Então, qual é o valor de x? É 7. Se mesmo assim você não conseguir fazer mentalmente, vamos continuar o processo. Para eu eliminar o 3, que agora está multiplicando, pense na operação inversa, que é a divisão. Então, nós vamos dividir os dois lados por qual número? Exatamente pelo 3. Porque desta maneira, eu posso simplificar dividindo 3 por 3 e a letra x, mais uma vez, ficou isolada. E 21 dividido por 3, 7. Aqui, por enquanto, eu não estou preocupado ainda em como escrever da forma correta a solução, tá? Aqui nós temos uma equação ainda. Simplesmente é que ela está simplificada, mas isso ainda não é o conjunto solução. Aqui nós temos que x igual a 7, que é equivalente à primeira equação também. Tudo bem? Mas eu disse que nós poderíamos resolver de outra maneira. Em vez de você eliminar o 4 primeiro, nós poderíamos ter eliminado o 3. Olha como vai ficar. Para você eliminar o número 3, que está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, nós vamos dividir por 3 os dois lados. Lembre-se, a operação que você fizer de um lado, do primeiro membro, tem que fazer igual no segundo membro. Desta maneira, nós podemos dividir em duas frações. 3x sobre 3 mais 4 sobre 3, igual a 25 sobre 3. 3 dividido por 3, podemos cancelar, ficando x. Passando a limpo, então nós temos isso aqui. Certo? Aí você pode estar perguntando, professor, já está ficando complicado porque o outro jeito foi mais rápido. Mas é critério de quem estiver resolvendo. Porque se você parar e pensar bem, não está difícil não. O próximo passo é eliminar o 4/3. Ele não está positivo? Ele não está somando? Então a operação inversa que nós vamos utilizar agora é a subtração. Vamos subtrair 4/3 dos dois lados. Aí, olha que fácil. A letra x ficou isolada. Numa subtração com duas frações com o mesmo denominador, nós mantemos o denominador e efetuamos a conta com os numeradores. 25 menos 4, 21. 21 é divisível por 3. Então, chegamos à conclusão que o x vale 7. Comparem essa solução com essa resolução. Fica a seu critério. O que geralmente as pessoas preferem é deixar a divisão sempre por último, efetuando subtrações e adições primeiro, porque realmente fica mais simples. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Neste sexto exemplo, nós temos a equação 3 que multiplica 2x menos 1 menos 2 que multiplica x menos 3. O caminho mais fácil aqui é fazer a distributiva da multiplicação. Veja, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes x, menos 2x. Atenção agora. Menos 2 vezes menos 3 fica mais 6. Estou colocando isso aqui em cor amarela porque é um erro muito comum dos alunos esquecerem essa regra de sinais, tá? Agora, nós vamos simplificar essa equação. Nós vamos juntar os termos semelhantes
tá? Então, nós temos 6x menos 2x, 4x, menos 3 com mais 6, mais 3, igual a 0. Qual seria o próximo passo? Eliminar o 4 ou o 3? Vamos eliminar o 3, né? Então, você vai subtrair 3 dos dois lados. Portanto, nós temos esse cancelamento, ficando 4x igual a menos 3. O 4 está multiplicando, nós vamos então dividir por 4 dos dois lados. Cancelamos 4 com 4 e dessa maneira conseguimos isolar a letra x. Portanto, essa equação é equivalente à primeira, mas ela já nos fornece o valor de x. Não é ainda o conjunto solução, é o valor de x. Tudo bem? Então, tome cuidado nessa distributiva da multiplicação, ficando bem atento às regras decinais. Vamos a um próximo exemplo. Neste próximo exemplo, nós temos uma equação envolvendo frações. Nesse caso, o melhor caminho aqui é tentar trocar essas frações por outras equivalentes, mas com o mesmo denominador. Então, nós temos que procurar um múltiplo entre 2, 3 e 4. Como nós queremos que os números fiquem mais fáceis para serem trabalhados, vamos calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 será o número 12. Então, nós vamos trocar cada fração que está aqui por outra com o denominador 12. Então, aqui nós teremos todas sendo trocadas por outras com o denominador 12. Estamos trabalhando com frações equivalentes. O 2 para 12 multiplica por 6. Então, você também tem que multiplicar por 6 no numerador. 3 para 12 multiplica por 4. Então, aqui em cima também vai multiplicar por 4. Mas tomem cuidado. É importante que você coloque um parênteses aqui para não esquecer da distributiva da multiplicação depois, tá? Então, nós temos isso. Embaixo do número 5 tem o denominador valendo 1. 1 para chegar em 12, através de uma multiplicação, é porque foi multiplicado pelo número 12. Então, em cima também, você deve multiplicar por 12. 12 vezes 5, 60. E, finalmente, 4 para chegar em 12 foi multiplicado por 3. Então, aqui também multiplica por 3. Vocês concordam que quando eu tenho o mesmo denominador de um lado e o mesmo denominador do outro, eu posso multiplicar em ambos os lados pelo denominador? Se eu multiplicar, eu não posso cancelar? Então, essa ideia de deixar o mesmo denominador é exatamente para isso, para você eliminar essas frações, tá? Só pode eliminar o denominador quando você troca toda a equação, todas as frações na equação, tá? Em ambos os lados. Vamos passar a limpo aqui? Nós temos 6x menos 4 vezes x menos 4x, menos 4 vezes menos 1, mais 4. Ó, lembra daquela observação? Menos com menos na multiplicação? Inverte esse sinal, tá? E aqui fica 60 mais 3x. Ó, nós temos a incógnita tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Nós temos que deixar ela apenas em um dos lados, né? Então, a preferência aí é de quem estiver fazendo. Não tem importância se a letra x ficar desse lado. Mas, sempre que a gente vai continuar uma equação, é bom olhar, analisar e simplificar. Tentar simplificar primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque 6x com menos 4x dá para simplificar, ficando
2x. O resto eu vou copiar igual. Bom, reparem, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Ou o x fica no primeiro membro ou no segundo. É indiferente, na verdade, tá? Eu vou, na verdade, eliminar esse 2x daqui. Então, a minha letra, a minha incógnita, vai ficar desse lado. O 2x, ele está positivo. Então, para eu eliminar o número que é positivo aqui, está somando com 4, eu vou subtrair 2x dos dois lados, tá? Então, esse 2x já estava, eu subtraio 2x. Mas se eu subtrair 2x aqui, eu não posso esquecer de colocar menos 2x do outro lado, tudo bem? Esse 4 já estava, né? E aqui, então, é 60 mais 3x menos 2x. Tudo bem? Dessa maneira, eu posso cancelar e, simplificando 3x com menos 2x, fica 1x. Estamos quase acabando. Agora, o 60 não pode ficar desse lado. Então, eu vou fazer o que dos dois lados? Subtrair 60. Tá? Porque dessa maneira eu posso cancelar x com 60 com menos 60 e 4 menos 60 menos 56 igual a x. Se menos 56 igual a x, x é igual a menos 56, correto? Então, dessa equação que era mais complexa, eu fui transformando numa equação equivalente, que é x igual a menos 56. Então, o valor da incógnita é o menos 56. Tudo bem? Não importa qual lado você isole o x, a preferência ela é sua. Mas não esqueça sempre de simplificar primeiro antes de fazer as operações inversas que nós estamos efetuando. Vamos, então, a um próximo exemplo. Bom, depois que você treinar bastante resolvendo equações do primeiro grau, você não precisa mais ficar colocando aqueles números que você vai cancelar, que você vai simplificar. Por exemplo, olha para essa equação, 3x mais 7 igual a 2x mais 15. Se eu subtrair 2x desse lado e desse lado, eu vou cancelar. Então, eu não preciso mais indicar esse 2x negativo desse lado. Eu apenas indico do outro lado. E, ao mesmo tempo, esse 7, para eu eliminar, eu teria que colocar menos 7 dos dois lados. Ao colocar menos 7, vai cancelar com esse 7. Então, desse lado não precisa. Eu só deixo indicado do outro lado. Então, fica 15, que já estava, e agora um menos 7. Desta maneira, você ganha tempo, agilidade. 2x menos 3x menos 2x, 1x. 15 menos 7, 8. Então, essa equação tem como conjunto solução o número 8, ok? Então, quando você olha para isso, dá uma falsa impressão que o 7 foi para o outro lado e o 2x também. O que ocorreu, na verdade, foi o equilíbrio através da subtração de 2x dos dois lados e a subtração de 7 dos dois lados. Tudo bem? Então, depois de você treinar bastante, você já começa a perceber que não há necessidade de ficar colocando todos os passos. Aquele passo, aquela parte que você acha que que você sabe que vai ser eliminado, você não precisa mais colocar. Tudo bem? Neste outro exemplo, o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é o número 10. O certo seria trocar por frações equivalentes. Mas se você quer ganhar tempo, você pode pegar o mínimo múltiplo comum, que é 10, e fazer uma distributiva da multiplicação, multiplicando os dois lados. Na hora que o 10 multiplica essa fração, ele pode ser simplificado com o 2. 10 dividido por 2 é 5.
Como já tem um 5x aqui, você multiplica 5 vezes 5x. Na hora que você multiplica o 10 por x sobre 5, esse 10 você simplifica com 5, ficando 2. 2 vezes x, 2x. E o 10 vezes 1, 10. Repare que nessa maneira você já elimina os denominadores das frações. Na verdade, você trocou também por frações equivalentes e você acabou eliminando o denominador. Tá ok? Agora, juntamos os termos semelhantes, 25x mais 2x e 27x. E se você vai dividir por 27, esse lado não precisa mais colocar. Só deixa indicado o outro lado. Portanto, essa equação tem como conjunto solução a fração 10 sobre 27. Reparem que o modo de pensar é o mesmo, só que você não precisa ficar mostrando todos os passos, principalmente aqueles que você já vai cancelar os valores. Tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, dê um like aí e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!